Estamos encerrando nossa terceira conferência de adoração. E eu quero abrir essa última noite, primeiro, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver aqui enquanto Igreja Batista Betel, enquanto equipe de trabalho, mais de 60 voluntários envolvidos em várias frentes diferentes. Agradecer a Deus as igrejas que mais uma vez acreditaram nesse projeto, que investiram nesse projeto, congregações, igrejas das 7 cidades do Grande ABC, igrejas de outras regiões da Grande São Paulo. Agradecer àqueles que acreditaram na proposta de treinamento desta conferência, vindo para os workshops, fazendo as suas inscrições, ainda que com alguma dificuldade num dos workshops, porque a equipe que estaria fazendo o treinamento teve problemas para chegar. Todos foram muito gentis, muito atenciosos com a nossa dificuldade, e é a primeira vez que isso ocorre nesses 3 estágios diferentes de conferência. Esses que acreditaram o nosso desejo de que levem aquilo que compartilharam e que receberam com a Glau Furlan, com o Gair Júnior, com o pastor Gerson Borges, que levem para as suas igrejas, que levem para o seu ministério, que levem para o seu dia a dia. Nós queremos agradecer também a compreensão de vocês, de todos os que participaram desde a sexta-feira. Muitos não estão aqui, estão nas suas igrejas agora, como seria lógico acontecer, mas agradecer a compreensão quanto às falhas cometidas. Somos uma comunidade, uma igreja que agrega entre membros e comungantes hoje em torno de 300 pessoas. Estamos caminhando muito intensamente diante de Deus para crescermos na qualidade do que nós fazemos. Sempre que promovemos uma conferência dessa, você não imagina a luta, o desafio, o trabalho, o desgaste que todos da equipe vivem. É muito estresse, muita correria, não apenas nos 3 dias de conferências, mas nos meses que antecedem a conferência. Então eu quero agradecer a cada um dos que participaram, inscritos ou não nessas celebrações, nessa conferência, entendendo as nossas falhas. Não é uma conferência perfeita, ainda estamos longe disso, muito longe disso, mas temos procurado melhorar ano a ano, na qualidade do que fazemos, na profundidade daquilo que abordamos para oferecer ao povo de Deus que vem participar o melhor para o seu ministério, para a sua vida com Deus. Quero também pedir desculpas ao mesmo tempo em que eu agradeço. É impossível agradar a 100% daqueles que participam de um projeto que é muito arrojado. Ano passado eu usei uma expressão simples: somos uma igreja pequena pensando grande. E é verdade, queridos, nós somos uma igreja pequena que pensa grande. Nós pensamos o tamanho do nosso Deus, nós sonhamos o tamanho do nosso Deus. Os sonhos para as próximas conferências são muito grandes, mas nesse processo nós vamos continuar cometendo muitos erros, muitas falhas. Só deixaremos de cometer erros e falhas quando o nome da conferência mudar e deixar de ser Louva ABC para ser, por exemplo, Louva Céu ou Louva Eternidade. Ou seja, quando sairmos daqui, formos para a presença do Senhor e lá, de uma vez por todas, estivermos juntos, sendo ministrados pelo Mestre dos Mestres, louvando na sua presença constantemente, intensamente. Mas nós queremos continuar investindo nesse projeto. E eu peço desculpas por tudo aquilo que porventura tenhamos deixado de falha. Se alguma coisa entristeceu você, se alguém da equipe, em algum momento, na correria, deixou de te dar atenção, de te ajudar em alguma questão, te dar prioridade ao seu problema, à sua necessidade, nós queremos pedir perdão. Se o som em algum momento ficou alto, se alguém na recepção foi descuidado com a sua chegada, se no trabalho com as crianças alguma coisa falhou, e no ano que vem estamos planejando o primeiro Louva ABC Kids, melhorando o projeto também com as crianças, mas se alguma coisa aconteceu na cozinha que trabalhou para te oferecer o melhor almoço, como aconteceu hoje, dentro da nossa realidade, o melhor caldo verde, a melhor calabresa no pão do ABC, se a gente cometeu alguma falha em qualquer um desses segmentos, se faltou alguma coisa na limpeza, perdão. Nós queremos pedir a você uma coisa:
que ore por esse projeto chamado Louvo ABC, que não é da Igreja Batista Betel, mas é do povo evangélico, do povo de Deus do Grande ABC. Que invista tempo diante do Senhor orando por esse projeto, pelos músicos, pelos preletores que já nessas 3 conferências passaram por aqui, pelos palestrantes dos workshops que já passaram e por aqueles que ainda virão nos projetos que nós ainda queremos realizar. Ore para que o desejo do coração de Deus, que tem sido trazido ao nosso coração, se cumpra no treinamento, no crescimento, no despertamento, no avivamento espiritual desse povo que se chama pelo nome do Senhor no Grande ABC. Essa conferência, ao contrário do que muitos têm esperado, não é um show, não há palco para espetáculos. Esse é um lugar, esse é um tempo de ajuntamento para adoração. Celebrarmos a glória de Deus, ouvirmos a melhor palavra, compartilharmos a melhor companhia, a companhia da família, dos irmãos em Cristo, independente de placa de denominação, de igreja, de bairro ou cidade, o povo de Deus reunido num grande ajuntamento, que desejamos seja santo aos olhos do Senhor e alcance milhares de pessoas pelo sinal que a Vivax distribui em tantas regiões. E nós queremos agradecer agora a Vivax, em primeiro lugar, a equipe que tem trabalhado com a gente com tanto carinho nesses 3 projetos, essas 3 conferências, a cada um dos nossos parceiros. Temos empresa que vende instrumentos musicais, temos empresa que vende equipamentos de som, temos empresa mecânica, quem tem carro aqui precisa de mecânico, temos empresa de móveis para escritórios, temos agência de publicidade, temos agências de seguros, temos uma série de parceiros, escritórios de contabilidade, os melhores parceiros para abençoar o povo de Deus, não apenas essa conferência, mas abençoar o povo de Deus. A sua pasta não é um portfólio publicitário, não é, querido. Se você fez a inscrição e recebeu na sua pasta o catálogo, a informação de algum dos nossos parceiros, ou de todos, melhor dizendo, os nossos parceiros, o objetivo é oferecer a você e a sua igreja o melhor que se pode conseguir dentro da nossa região, até para comprar um carro, até para ter o seu automóvel, tudo para que o povo de Deus abençoado possa abençoar outras vidas. Eu quero pedir a você que esteja em pé agora. Nós vamos orar. É muito difícil, eu gostaria muito nessa 3ª conferência de ajuntar todo mundo da equipe e trazer todos para cá. Mas nós temos gente trabalhando na limpeza agora, temos gente trabalhando na cozinha, temos gente trabalhando na cantina, temos gente trabalhando na segurança, temos toda a equipe que eu considero seja a equipe da Betel, câmeras, pessoal de operação lá dentro do caminhão, gente que está trabalhando com carinho, gente escondida por trás das paredes, cuidando de som, se comunicando por rádio. Não dá para trazer toda essa equipe para cá, mas nós podemos orar por eles. E se você tem algum motivo diante de Deus, depois dessa conferência acontecer, para agradecer a vida dessas pessoas, abaixa agora sua cabeça, feche os seus olhos e coloque aqueles que cozinharam, aqueles que cuidaram do som, aqueles que receberam você à porta, os que tomaram conta do seu carro, aqueles que trabalharam para produzir o seu alimento nesses dias, aqueles que venderam livros, aqueles que sorriram para você, recebendo você na sua casa. Ore por esses agora, queridos. Agradeça ao Senhor até as falhas que foram cometidas, mas glorifique ao Senhor. Se há motivo no seu coração, faça isso. Glorifique ao Senhor por esse 3º Louvo ABC. Você está levando alguma coisa de volta para a sua casa, para a sua igreja, para a sua vida? Então agradeça isso a Deus e diga a Ele: Senhor, eu cresci nessa área. Mencione diante de Deus: Senhor, eu aprendi isso. Foi bom para mim dessa maneira. Se há alguma queixa, diga a Ele também. Ele é o dono desse negócio. Ele é o dono desse projeto. Ele é o dono da vida dos que trabalharam para esse projeto. Mas eu entendo que nós agora juntos, eu e você, a uma só voz nesse tempo de oração, podemos dizer ao Senhor: louvado seja o teu nome, Deus dos céus, Criador dos céus, da terra e do mar, Senhor de todo o universo, que me amando de tal maneira, Deus Jesus, para que eu tivesse razão para voltar a louvar,
para que eu tivesse esperança e vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor me ajuntou com irmãos de outras igrejas, outras denominações, teu povo, tua gente, e juntos podemos cantar, juntos podemos nos emocionar, juntos podemos crescer no conhecimento do Senhor. Obrigado a Deus pela palavra que tem sido trazida ao nosso coração. Teu servo pastor Gerson, bendito seja o teu nome por ele. Cada um dos preletores de workshop, Senhor, nós te agradecemos por eles. Cada ministração de adoração, sexta-feira com o pastor Ronaldo Bezerra. Ontem, Senhor, com o Baruque e a sua banda. E nessa noite, nós queremos te adorar. Nós queremos te exaltar. E de uma forma muito especial nessa noite, nós queremos oferecer a ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor gratidão, o melhor da nossa vida, a nossa vida como um todo colocada no teu altar, Senhor. Que este tempo em que estamos juntos seja tempo de restauração, tempo de despertamento, tempo de ajuntamento do teu povo, do povo que se chama pelo teu nome. Senhor, olha para o grande ABC, quase 1 milhão de servos do Senhor nessas 7 cidades. Senhor, olha por cada cidade onde o sinal da Vivax vai chegar, através do canal ABC3, e onde o povo do Senhor e aqueles que ainda não te conhecem vão ouvir as ministrações de adoração e louvor. Que em cada casa, que em cada canto, que em cada lugar, o teu nome seja exaltado e o teu Espírito opere salvação, derramamento de graça, unção e misericórdia sobre a vida de todos, Senhor. Nesse tempo, Senhor, eu quero te agradecer por esses mais de 60 voluntários que trabalharam incansavelmente, com pouquíssimas horas de sono, dando o seu melhor com sacrifício dentro das suas limitações, para que essa conferência acontecesse. Nós não podemos mencionar nomes para não errar, esquecendo alguém. Tu sabes o nome de cada um dos que desde a recepção, segurança, limpeza, som, iluminação, multimídia, cantina, cozinha, livraria, divulgação, marketing, tantas áreas, trabalharam intensamente para que o terceiro Louvo ABC acontecesse para a glória do Senhor. Ó Deus, nós não temos a menor intenção de vaidade, o menor ranço, traço de vaidade no coração, por sermos aqueles que promovem essa conferência. Nos sentimos apenas e tão somente servos. E é isso que desejamos e nos colocamos em tuas mãos para sermos no meio do teu povo, servos. Usa, Senhor, a cada um destes que tem trabalhado e derrama a tua graça, a tua bênção, tua recompensa sobre estes. Ao final dessa celebração, quando voltarmos, cada um de nós para a nossa casa, cada um de nós para a nossa igreja, cada um de nós para a luta do dia a dia que começa numa segunda de trabalho, que nós possamos voltar diferentes de como chegamos aqui na sexta-feira, que sejamos melhores adoradores, com vida no culto e com culto na vida, para a glória do teu nome, para a transformação dessa sociedade que vive em trevas, tão exclusivista, tão egoísta e tão distante dos teus princípios, que nós sejamos sal e luz, como ministros do Senhor, como Paulo falando, sejamos embaixadores da parte de Cristo, ministrando sobre a vida daqueles que estiverem à nossa volta, e isso por um estilo novo de vida encontrado em nós, por uma razão nova, por uma esperança nova, por uma paz que dinheiro não compra, que coisas não trazem, que status, prestígio não confere, mas que só Jesus pode dar. Ele é a razão do nosso louvor, Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa conferência, Ele é a razão de estarmos aqui nessa noite. Por isso, ao Senhor Deus, ao Teu Filho Jesus, ao Teu Espírito que age em nós,
todo louvor, toda honra, toda glória, toda gratidão, toda entrega da nossa vida, em nome do Teu Filho nós declaramos assim, e dizemos amém, Senhor, com as nossas palmas ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Pastor Gerson, vamos cantar louvores, queridos, enquanto você aplaude ao Senhor, enquanto você adora ao Senhor com as suas palmas, adore também com o seu canto, em nome de Jesus. Vamos cantar. Última vez. De louvor ao Senhor, hinos de louvor ao Senhor, que é digno de louvor e da nossa adoração. Tudo que Ele é e tudo que tem feito em nós, Ele tem consolado nossa alma, Ele tem visitado o nosso coração. Às vezes ferido, às vezes quebrado, às vezes cansado, desesperado, consolado, confortado, visitado o nosso triste coração. Oh Jesus, Tu és o bálsamo que cura a nossa alma. O Senhor é homem de dores, experimentado no sofrimento. O Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor veio para gente que chora, para gente quebrantada, para gente desesperada. Por isso que bem-aventurados são os pobres, porque eles verão a Deus. Os pobres de espírito, gente que chora. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui entre nós. Doce presença de Cristo, doce presença do Pai, doce presença do Espírito Santo. Hinos de louvor
Senhor. Curve a sua cabeça diante do Senhor e fique um tempo em silêncio, desfrutando da presença do Deus triuno da graça aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, todos nós. Ouça a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ah, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: ao que está assentado, todos nós,
no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor e a honra e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Então aplaudamos o Cordeiro, amados. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Hoje é a última noite. E eu quero terminar essa série de meditações com vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. A gente estava em Apocalipse, agora volta tudo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 32, verso de 1 a 9. Irmãos, quando a gente está diante de Deus, a gente tem que vir inteiro, mente, emoção, vontade, intelecto, corpo. Você diz amém? Amém. Tem gente que vem para a comunhão, para a adoração e deixa a emoção em casa. Mas quando vai ver o timão, tem gente que vem para a igreja e deixa o intelecto em casa, porque vai para a faculdade, precisa de neurônios na faculdade. Aí vem aqui, não quero pensar, quero só sentir, né? Tem gente que deixa o corpo em casa. Venha inteiro para a presença do Senhor. Você diz amém? Aliás, o que quer dizer mesmo amém? Assim seja, eu concordo, é isso mesmo, né? Pode crer. Êxodo 32. A partir do verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e das suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de um bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Pai, nós abrimos a Tua palavra mais uma vez nesse terceiro dia de congresso. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que acolha a Tua palavra, a Kol Yavé, a voz do Senhor.
E mais, Senhor, eu te peço que o nosso coração não só deseje ouvir, seja solícito, seja gentil, seja um coração capaz de ouvir com atenção, mas que deseje praticá-la, torná-la carne, nervos, ossos, medula, tecido. Deus, ajuda-nos a praticar a Tua palavra. Não deixa que o maná se estrague, Senhor, mas que ele seja devidamente ingerido, sorvido, mastigado, degustado e entre no nosso metabolismo biopsíquico e espiritual, Senhor. De modo que a nossa vida seja transformada, de modo que os nossos valores sejam confrontados, Senhor, de modo que os nossos pressupostos, as nossas definições e conceitos sejam trazidos à tona e à luz, e debaixo da sua luz sejam, Senhor, derrubados, de modo que Cristo seja entronizado no nosso coração. Que a nossa mente seja levada cativa a Jesus Cristo. É a minha oração, por causa dele mesmo e no nome dele, Pai, dependendo, Deus Espírito Santo, muito do Senhor, nessa noite, terceira noite, a gente está cansado, a gente tem a segunda pela frente, mas Deus, que a gente esteja de fato aqui por mais 30, 40 minutos e possa acolher a Tua palavra e responder a ela adequadamente, com fé, em nome de Jesus. Amém. Só uma recapitulação bem breve, bem breve. Ontem eu já fui mais direto que na sexta-feira. Na sexta-feira eu falei de um primeiro movimento para a adoração, que é sair do individualismo para a comunidade. Eu tenho 20 anos caminhando por aí pelas igrejas, ministrando, servindo, e percebi, irmãos, que há muito individualismo na nossa adoração, no nosso louvor. E na nossa vida, porque vida e adoração é uma coisa só, vocês lembram? Sem culto na vida, não tem vida no culto. Adoração é render a Deus tudo o que sou diante de tudo que Deus é. Essa é uma frase tão gorda, né? Tem tanta substância nessa frase que daria para fazer um sermão em cima dela. Adoração é render tudo o que sou diante de tudo que Deus é. Dá uns 5 pontos, mais ilustração, uma piadinha, né? Um convite, um desafio, né? Adoração é render tudo o que sou diante de tudo que Deus é. Louvar é falar bem de Deus, é bem dizê-lo, é fazer isso com poesia, com arte, com melodia. Tem muito individualismo nas nossas igrejas, na nossa sociedade. A gente precisa recuperar o senso da adoração comunitária, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando entre vós. Efésios. Aí ontem, eu tentei articular um pouco com os irmãos, lendo a Bíblia, um outro movimento, um outro caminho para a adoração, que é sair da mediocridade e ir para onde? Para a criatividade. Tem muita mediocridade também na nossa vida e na nossa adoração. Muito. Tudo bem. No meio, nem 8 nem 80. E hoje, amados, eu quero falar que há muita religiosidade na nossa vida e na nossa adoração. O movimento que eu proponho a vocês é o movimento da religiosidade para a espiritualidade na adoração. Que o Senhor nos ajude nessa meditação. Quero começar com uma pergunta. O que está acontecendo aqui nessa narrativa de Êxodo 32? É culto. Isso aqui não é uma pausa homilética, não, é para você pensar mesmo. Né, pastores? A gente faz uma pausa assim de impacto. Né? É culto que está acontecendo aqui? Você pode achar, Por quê? Porque tem sacerdote. O que mais que tem nesse texto? Tem sacrifício e tem oferta? Tem, irmãos. Pode falar. Tem. O que mais?
tem uma liturgia, tem um roteiro cultico. Gostou do cultico? Provavelmente tem música e tem louvor. Por que sois tão tímidos? Tem música e tem louvor? Então é culto, né, gente? Tem sacerdote, tem sacrifício, tem oferta, tem liturgia. Aliás, um parêntese aqui breve. Todo mundo tem ojeriza hoje no movimento de louvor para a palavra liturgia. Eu quero dizer que eu gosto muito da palavra liturgia. Liturgia vem do grego e significa serviço do povo. Irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem o quê? Profecia, cântico. Uma liturgia não é aquela coisa de igreja cemiteriana, né? Que quando você levanta a mão, o diácono chega e fala: pois não, amado, o que você deseja, né? A primeira vez que eu vi o Guilherme Kerr lá no Rio de Janeiro, meu mentor, meu amigo do coração, 85, ele pregava numa igreja congregacional lá em Itaboraí, pastor Getúlio, lá em Itaboraí. E ele falou: gente, eu sou presbiteriano, trabalho numa igreja batista, a Igreja Batista do Morumbi, né? Na época ele estava saindo do Morumbi e trabalhava na Vinde com o reverendo Caio Fábio. E ele disse assim: mas por que a gente tem tanto medo de falar no nome de Deus e Espírito Santo, né? Fala de Deus e Espírito Santo já é pentecostal, né? Na época não tinha o termo neopentecostal, né? Então, liturgia não é uma coisa de igreja cemiteriana, onde o Espírito Santo causa espécie, né? Liturgia é o serviço do povo, todo mundo participa, todo mundo contribui de alguma forma, né? Tem liturgia nesse texto, nessa narrativa? Tem. Tem música? Tem, porque está dançando, vai dançar com o botão do mute apertado? Não dá, né? O botão do mute, né? Tem música, tem sacerdote, tem oferta, tem altar, tem liturgia. Mas será que tem culto vivo para o Deus vivo, irmãos? Que tragédia, como diz meu amigo Baigon. Que tragédia. Que tragédia. Isso nos conduz à primeira ideia que eu quero dividir com vocês hoje. Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, o culto é falso. Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, o culto é falso. Veja o verso 4. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. Religiosidade tem a ver com idolatria. Espiritualidade tem a ver com prestar atenção no Deus triuno da graça. Porque adorá-lo é adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. A gente vive hoje em dia a praga da pirataria, não vive não, irmãos? CD pirata. Eu queria até comprar um BMW, mas tem tanta gente vendendo meus CDs piratas lá na Santa Efigênia que eu não consigo sair do Paliozinho 2001. CD pirata, DVD pirata. É lógico que ninguém me pirateia, né? Não sou famoso, né, irmão? O que mais pirata? Tênis pirata. Hã? Roupa, óculos. Está cheio de piratas do Caribe aí, o cara todo posudo, né? Igual um outdoor, né? Nike, o que mais? Fórum, Puma, jaqueta leves, tudo pirata, né? Tudo genérico. Religiosidade é culto pirata, é culto genérico, não é verdadeiro. Tem cara de culto, tem jeito de culto, tem marca de culto, tem logotipo de culto, mas é falso, é fake. Não é assim? Fake. É falso. Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, o culto é falso. Em segundo lugar,
Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, o culto é mera conveniência. Vamos ver os versos. Deixa aberto aí de 1 a 5. O que acontece aqui? Moisés vai para o monte, Moisés vai ouvir Deus, Moisés começa a demorar, o povo chega e começa a perturbar Arão, começa a encostar Arão na parede, começa a fazer uma pressão, um lobby. E o Arão faz o quê? Ele pega os brincos, pega as joias. Aliás, eu vi um plástico outro dia num carro aqui que eu achei tão interessante. Tudo é bijuteria, só Deus é joia. Nesse caso, era tudo bijuteria, né? E o Arão derrete tudo, funde, faz um bezerro. Você já viu loja de conveniência, né? Tem várias aí. Agora tem igreja de conveniência, irmãos. Tem culto de conveniência. Quase culto 24 horas, né? 7 por 24. 7 dias da semana, 24 horas. Você não tem horário para ir no culto às 7, então tem culto da noite, tem culto às 7 da manhã, depois às 10, depois às 11, depois às 13, depois às 15, aí tem uma reunião do poder que cura tudo, que não sei o que lá, pororó, pão duro, às 18, e depois um culto mais light às 20 horas. Loja de conveniência, igreja de conveniência. Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, o culto é mera conveniência. Sabe por quê? Porque Arão dá para o povo o que o povo quer. Chega numa loja de conveniência e fala assim, me dá um café. Ela vai falar, de coador, ou expresso, ou carioca, ou cappuccino, ou mocatino, não é? O que mais? Latte, vanilla, ao gosto do freguês. O culto de conveniência é um culto supermercado. Você escolhe o que você quer. Isso eu quero, isso não. Né? Hoje eu estou a fim de um culto mais light. Não vou ouvir o Getúlio. O Getúlio é muito... engorda demais. Né? Nutre demais, é muita caloria. Estou a fim de um louvor... Agora não é mais light, é zero, né? Coca zero. Então vou no louvor zero. Não é não? Louvor zero. Zero da presença de Deus, zero de unção, zero de criatividade. Zerente zero. Você toma um H2O, né? Que você achava que era uma água, mas na verdade é um refrigerante de baixa caloria. Aí lá embaixo tem uma nota assim dizendo... que aquilo não tem nutriente nenhum, seu bobo. Não é nem água, nem é um refrigerante. Irmãos, muito do que acontece aí nas nossas reuniões, é complicado você enveredar pelo caminho profético, né? Mas quer saber, o profeta e o poeta são a mesma pessoa. É só tirar 2 letras de profeta. Eu tenho uma canção que eu canto assim, se você tirar 2 letras de profeta, então perceberá que havia um poeta dentro da palavra. E no hebraico também, Nabi era profeta e poeta. Nabi. E essa vereda profética é uma vereda que coloca a gente numa situação constrangedora. Mas a gente tem que falar, não é, pastor Getúlio? Um amigo fazendo um seminário no Rio de Janeiro, primeira aula de homilética. Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao seminário. Primeira lição sobre pregação, não constranja o auditório. Depende do conteúdo dessa pregação. Pregar o evangelho é constrangedor, irmão. Paulo Leite, da Igreja Congregacional no Rio de Janeiro, ele costuma dizer o seguinte, às vezes a mensagem, a palavra do Senhor não nos abençoa, não nos perturba. Amém? Então tá bom, então agora eu fiquei mais à vontade para falar essas coisas tão sérias sobre mim e sobre nós. Então, muito do que acontece dos nossos encontros é Coca Zero, é H2O, é cachoeira. Agora tem uma
né? Tem uma tal de cachoeira que já, se H2O já era uma bodega, como diz meu pai, a cachoeira já é a bodega da bodega, né? É o Xerox do Xerox. Já fez Xerox do Xerox? Tem uma prova de geometria, não sei o que lá, e você consegue o Xerox do Xerox. Começa a estudar, de repente, na página 3, não tem nada assim, né? Nem lupa resolve, né? E a gente fica reproduzindo esse lixo que está aí. E aí a gente se encontra num vazio, numa falta de nutriente, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando a gente confunde espiritualidade com religiosidade, o culto é mera conveniência. E o que Arão dá para o povo? O que o povo quer. Não é? Agora, o que o povo quer? Se você falar religiosidade, o povo não vai admitir isso. Não, não quero religiosidade. O povo quer diversão. O povo quer diversão. O povo não quer uma mensagem de vida sacrificial. O povo não quer uma mensagem de simplicidade. O povo não quer uma mensagem de compromisso com aquilo que vale a pena, com aquilo que é justo, aquilo que é amável. Tem um homem de Deus que diz assim: boa parte dos pastores que estão aí são 10% pastores e 90% massagistas. Aquela massagem que a gente fez no início foi mais para relaxar mesmo, né? Mas não, pastor, a gente não tem essa sensação quando faz uma visita? Boa parte do que pode acontecer nas nossas reuniões é simplesmente dança ao redor do bezerro de ouro. Não estou falando de sexta com Ronaldo, de ontem com Baruque, nem de hoje comigo. Eu estou falando de algo que você sabe o que é. Tem cara de culto, tem jeito de culto, tem cheiro de culto, tem barulho de culto, mas é um povão dançando ao redor do bezerro de ouro. Em último lugar, quando confundimos espiritualidade com religiosidade, nós, ministros, deixa eu falar para os ministros de louvor que estão aqui. Aliás, só tem um ministro de louvor, chama-se Jesus Cristo. O livro de Hebreus nos diz que é Ele que nos conduz à presença do Pai. Amém? Nós adoramos a Cristo, mas nós adoramos em Cristo ao Pai, no poder e na dependência do Espírito Santo. Na outra igreja onde eu trabalhei, à borda do campo, tem queridos aqui de lá também, às vezes ligavam assim no sábado ou na sexta-feira: quem vai fazer o louvor? E um dia eu atendi, né? Quem vai fazer o louvor? É o Gerson? Não é o Gerson, irmão, e era o Gerson falando, igual o Pelé falando na terceira pessoa, né? Não é o Gerson, não. Então não vou. Misericórdia, né? Quem sou eu para conduzir você à presença do Pai? Só Cristo nos leva à presença do Pai, irmãos. Amém? Porque Ele é digno de receber o louvor, a honra e o poder pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu na cruz do Calvário pelo seu sangue. Aleluia, aleluia. Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, vamos ficando loucos ou cínicos. Veja aí o verso 5 e 6. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ou Arão ficara louco, ou cínico.
Porque se ele tivesse um pouquinho de juízo, ele ia lembrar de quem abriu o mar vermelho. Você diz amém? Ele ia lembrar que foi com mão forte que o Senhor dos exércitos os retirara do Egito e da servidão do Egito. Ele ia lembrar das pragas, ele ia lembrar da coluna de fogo, ele ia lembrar de tantas coisas, da manifestação da presença do Senhor, da Shekinah, da glória de Deus. Será que Arão estava louco? Ou será que Arão estava cínico? Porque o cínico é aquele que já está tão acostumado com o que está errado, que diz assim, ó, então é o negócio seguinte, na política, eu vou querer também, então eu vou dedurar. Divide a grana comigo, ou então eu vou dedurar todo mundo. Irmãos, muito cuidado. Ontem eu falei isso aqui, vou repetir. Com temor e tremor. Pior do que o idealismo da juventude é o cinismo da velhice. Quantos amigos aí pelo caminho, quanta gente querida, aderindo ao cinismo religioso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando confundimos espiritualidade com religiosidade, vamos ficando loucos ou cínicos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu quero avançar e concluir essa meditação. Uma boa forma de comparar religiosidade com espiritualidade é comparar Êxodo 32 com João 4. Essa narrativa de Arão e o bezerro de ouro com a narrativa de Jesus em Sicar, sexta hora, na beira do poço com a mulher samaritana. Vamos lembrar esse texto. É um texto central na compreensão do que é adoração, do que é louvor, do que é espiritualidade. Isso é, prestar atenção em Deus e render a Ele tudo que somos diante de tudo que Ele é. João 4, abra comigo a palavra, a partir do verso 19, queridos. E com isso a gente avança para fechar essa celebração, para mim inesquecível, para você também? Pela presença graciosa do nosso Deus Todo-Poderoso. João 4, a partir do verso 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, e nem... Perdi aqui o texto. E nem em Jerusalém, obrigado. Vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como, amados? Como, queridos? Mais forte, como? Em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Conseguem estabelecer a comparação? O que é a religiosidade? Na adoração suposta de Arão e do bezerro do ouro, havia carnalidade e mentira. Mas o que Jesus diz para a mulher samaritana é que o Pai só é adorado verdadeiramente, de fato, quando há espiritualidade e quando há verdade. Essa é a medida do culto, irmãos. Tem espiritualidade, tem verdade. É o Espírito de Cristo que conduz, então é o culto vivo para o Deus vivo. De novo, e com isso eu fecho essa meditação, que é pesada, né? Não é não, irmãos? Eu acho. Estou aqui tremendo, porque eu estou falando para mim. O pastor presbiteriano que a gente conheceu outro dia, ele pregou e disse assim, irmãos, tem algumas mensagens que parecem remédio de verme.
Sabe o remedinho que você dá para o teu filho? Eu falei, caramba, onde vai essa analogia? O reino de Deus é semelhante a um remédio de verme. Tô louco. Ele falou, não, calma. É gosto de tutti-frutti, né? Começa gostosinho, assim, né? Morango, né? Aí quando chega lá embaixo, misericórdia. Provavelmente eu perco o sono essa noite. Porque isso vai mexendo com a gente, vai confrontando a gente, né? Tanta coisa nesse texto de João 4. Quer ver uma coisa interessante aqui que me ocorre, amados? De novo a estrutura trinitária. Jesus diz assim para a mulher, vocês samaritanos, ele não diz assim, aliás, vocês não adorarão a mim, nem neste monte, nem em Jerusalém. É isso que Cristo fala? É isso que Jesus fala? Não, ele diz, vocês não adorarão o Pai. Ele aponta para o Pai, amados. Ele aponta para o Pai. E depois ele diz, quem adora o Pai, o adora em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus é Espírito, ele fala do Espírito do Senhor, de Deus, o Espírito Santo. Como é fácil subir aqui para essa plataforma e confundir esse púlpito num palco. Como é fácil eu confundir esse templo com um teatro. Como é fácil confundir o culto com um show. Sabe por quê? Porque eu gosto de ser aplaudido. Eu gosto de elogio, porque eu sou artista, e o artista precisa de fã-clube. Me dá um autógrafo aí, pastor. Eu fico numa crise, o cara vem com a Bíblia e fala, me dá um autógrafo, pastor. Autógrafo na Bíblia, né? Fala. Sei lá. Deus te abençoe, meu amado. A gente gosta disso, né? A gente gosta, o nosso ego gosta de ser afagado, a gente gosta de estar no holofote, a gente gosta disso. Como é fácil confundir isso. E ao invés de dizer, gente, vamos olhar para o Pai, através do Espírito, por meio do Filho, e dizer assim, gente, olha para mim, veja como eu sou bonito, veja a minha voz. Ao invés de uma adoração trinitariana, agora o remédio de verme chegou lá no local onde deveria. Uma adoração luciferiana. Por quê? Porque o Lúcifer falou assim, pensando bem, eu mereço um pouquinho dessa glória. Pensando bem, é muita coisa para Deus, quero um pouquinho para mim. Pensando bem, eu sou bonitão. Pensando bem, eu fiquei bonito na foto. Eu não sou Al Pacino no Advogado do Diabo, senão dava uma caprichada aqui, né? Isso é coisa de Satanás, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Eu vou terminar propondo o seguinte, propondo confissão de pecado. Tiago fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes, não é sarado, não é perdoados, é curados. Isso sempre me chamou a atenção, essa inusitada conclusão da afirmação do apóstolo. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Tem gente doente porque não confessa pecado. Tem ministério de adoração neurótico porque não confessa pecado. Anos atrás eu fui a uma instituição psiquiátrica no Rio de Janeiro para fazer um culto. Muito doido eu, né? Fazer um culto num hospício. Mas nem os loucos errarão o caminho, né? Está escrito. Eu literalmente tomei esse texto e fui com o violão, lá perto do acampamento batista de Rio Bonito.
E aí, a enfermeira responsável naquela tarde foi pelo saguão, assim, né, comigo, e a gente passava de sala em sala, dizendo, olha, vamos ter uma reunião, um culto daqui a pouco, essa missionária que está aqui, minha amiga, e esse irmão, esse rapaz aqui vão cantar e vai ser um culto. Aí tinha gente lá que estava entrevada, assim começava, culto, aleluia, os guerreiros se preparam, vamos adorar a Deus. Jesus, aí começava assim, uma performance. Isso não está sendo filmado não, né? Só editar, né? Ctrl X, né? Gente, eu tenho um amigo que está fazendo mestrado na USP, lá em Ribeirão Preto, e a tese dele é sobre esse processo de neurose na igreja evangélica. Quanta gente ficando doida dentro das congregações. Quanta gente enlouquecendo, né? Quanta gente. Porque não confessa pecado. Confessai os vossos pecados. Só o pastor? Gente, se todos vocês, os 300 aqui, tem um filme lá, Os 300 de Esparta, né? Os 300 de Getúlio, forem alugar os ouvidos desse homem, confessando a miséria da vossa vida, ele está morto. O Jung, discípulo do Freud, disse uma vez que o consultório terapêutico substituiu o confessionário. Porque quando Lutero, Calvino, os reformadores, corretamente disseram o seguinte, para de confessar pecado para o sacerdote, confessa para Deus, as pessoas, ao invés de fazer um processo verdadeiro, começaram a orar assim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, pedindo perdão por pecados, pensamentos, palavras, por omissão, comissão, amém. Não confessa pecado, não assume, não dá nome. O pecado, diz o Tony Campolo, só sai da tua boca, da tua vida pela boca. O pecado só sai da nossa vida pela boca. Eu confesso pecados para um grupo de amigos, pastores, e eles também confessam para mim. A gente se ajuda. Espiritualidade solitária é um perigo, irmãos. Então eu quero propor isso. Confissão de pecados. Que pecados eu quero propor que a gente confesse? Eu quero que a gente confesse o nosso individualismo. E ao confessar o nosso individualismo, a gente peça a graça de uma vida mais comunitária. Amém? Foi isso que eu falei na sexta-feira. Eu quero confessar o pecado da mediocridade. E ao confessar isso, clamar para que a nossa experiência de adoração seja mais criativa no sentido bíblico. Expressão do Criador, imago Dei. O nosso culto expressa o Criador. Não existe culto evangelístico, irmãos. Uma pessoa que vem aqui e te vê adorando de verdade, ela se converte. Amém? Confessar o pecado da religiosidade, cerimônia, ritual, altar, sacerdócio, liturgia e bezerro de ouro. E pedir ao Senhor que nos encaminhe para uma experiência de adoração mais espiritual. Há uma definição de espiritualidade. Aliás, ouça com atenção. Se você for numa livraria não cristã, espiritualidade não quer dizer nada, né? Você acha um livro lá, A Espiritualidade dos Sapos do Brejo da não sei da onde, né? A espiritualidade da nova era a partir do não sei o que lá. A espiritualidade das pequenas coisas. A espiritualidade da receita da dieta de Jesus e os discípulos. Tem um livro assim, sabia? O que quer dizer espiritualidade? O que eu tenho em mente sobre espiritualidade é simplesmente isso, prestar atenção em Deus o tempo todo. Você é uma pessoa espiritual? Você presta atenção em Deus? Você só consegue prestar atenção para o Senhor com o teu espírito. O homem carnal, disse Paulo, não compreende as coisas espirituais.
Então, pedir que o Senhor nos dê mais espiritualidade nas nossas experiências culticas de adoração, onde as pessoas prestem atenção no Deus que está sendo adorado, não no sacerdote que está conduzindo isso. Eu queria chamar o pastor Getúlio. Você me deixou em casa, eu fico assim, né? Fico jogando o sapato para um lado e outro, e falando bobagem. Né? Mas eu queria convidá-lo, querido, para a gente orar. E sem mise-en-scène, sem nenhum movimento de emocionalismo, de manipulação. Mas eu queria que aí onde você está, à luz daquela narrativa lá de Elias na caverna, né? Tem trovão, tem furacão, tem barulho, mas Deus se revela no silêncio, naquela brisa suave. Né? Então, à luz dessa experiência de Elias, eu queria te convidar, sobretudo músicos. Quantos músicos, cantores, instrumentistas estão presentes aqui? Vamos começar por aí. Fiquem em pé, por favor. Que bacana. Um povão, né? Um povão. Obrigado, pode sentar, só para dar uma esticada. Só para saber quantos são. Só eles são adoradores do Pai, irmãos? Então todos nós somos chamados a essa confissão nessa noite. Queria chamar o pastor Getúlio, não combinamos nada, mas eu queria que ele orasse, que a gente tivesse um tempo de silêncio, e depois o pastor Getúlio ora, e a gente canta e celebra mais um pouquinho a presença do nosso Deus. Olhem para mim, por favor. Deus falou contigo nesses dias? Amém? Então viva isso. Vamos viver isso, irmãos. A mudança só acontece quando a gente vive a palavra do Senhor. Amém. Primeiro é você com Deus, querido. Abaixa a tua cabeça. Não importa se você seja cantor, músico, poeta. O Senhor não está à busca disso. Ele está à busca de adoradores. Fala com Ele. Considerando tudo que foi dito aqui pelo Espírito Santo de Deus. Fale com Ele. Você foi desafiado a confessar essa atitude individualista que tem praticado no seu relacionamento com Deus e com os que são dele. Confesse, admita, reconheça diante dele. Reconheça também que a sua vida espiritual tem sido medíocre, pobre, frágil, às vezes até sem sentido. Sempre buscando o milagre de Deus, mas esquecendo o Deus do milagre. O propósito de Deus para essa noite de encerramento de conferência é receber no seu altar vidas dispostas a se deixarem quebrar, moldar, ungir e usar. Então pede isso para Ele. Pai. Ele te dá liberdade para chamá-lo de Pai. Então diz a Ele: Pai. Vai doer, mas quebra a minha vida, meu orgulho, minha mediocridade, meu individualismo, minha superioridade.
superficialidade, minha inconstância, minha fé apenas no que vejo. Pai, quebra, faz pedaços, quebra mais, faz pó. Pai, com as tuas mãos, mãos de Criador, pelo nome de Jesus, por operação do teu Espírito Santo, reconstrói, refaz, reabilita, restaura. Pai, meu Pai, pela tua boa vontade, pela disposição que eu sei que tens, unge, Senhor, o que fizeste em pedaços, quebraste, o que fizeste pó, e começas a reconstruir. Unge, Senhor, e mais, no nome de Jesus, aquele que declara em alta voz, no meio dos que já sabem, mas às vezes esqueço de dizer, no meio dos que não sabem, ser meu Salvador, em nome dele te peço, usa, Senhor, usa aquilo que quebraste, usa aquilo que restauraste, Senhor, aquilo que estás ungindo. Usa, Senhor, a minha vida, o meu coração, os dons que tu mesmo, por obra do teu Espírito, me tens dado. Usa, Senhor, faz de mim um vaso novo, vaso de honra, que reflita a tua glória, que expresse o teu poder, que traduza a tua grandeza, que exemplifique o teu amor, que materialize a tua graça. Eu sei que a minha vida está longe, muito longe do teu propósito, mas eu quero fazer uma declaração, meu Pai, diante de ti, do teu Filho Jesus e do teu Espírito que me deste quando abri meu coração para Ele. Isso vai mudar. De andar longe, quero andar perto. De conhecer de informação, quero te conhecer por experiência. De te ver, de te sentir, de te tocar. Por isso eu venho. Com fé à tua presença eu venho. E agora, Senhor, eu que oro com honestidade, eu que oro com sinceridade, e eu que oro com coragem, me ponho de pé, na medida da oração que estou fazendo, e no ato de me colocar de pé agora no banco onde eu estou assentado, eu digo a Ti, Senhor, toca a minha vida. E para tocar, quebra. Senhor, no lugar onde eu estou assentado, por mover do Teu Espírito e por uma decisão diante do Senhor, por tudo que eu tenho ouvido, me ponho de pé e peço, quebra e molda. Senhor, eu sei que tem um Deus terrível e tremendo, com quem não se brinca, um Deus que não se esquece dos votos que eu e aqueles que te buscam fazem. E por isso me coloco de pé no banco de onde eu estou assentado e peço, quebra, molda. E agora unge, Senhor, no nome de Jesus, unge esse coração pequeno, esse coração frágil, mas que tem sede de Ti,
como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti. Me coloco de pé, Senhor, com coragem, do lugar onde eu estava sentado, clamando que quebres, que moldes, que unjas, mas que a partir de agora uses mais do que nunca, Senhor. E olha, Deus, tu sabes que eu ando meio decepcionado com uma coisa chamada igreja. Eu ando meio decepcionado com esses a quem chamei durante muito tempo de irmãos. Eu ando decepcionado com a instituição. Eu ando decepcionado com a forma que as pessoas têm dado para o que é teu, que não é nosso. Mas, Senhor, essas feridas eu quero que tu cures, eu quero que tu restaures. Senhor, dessas prisões que eu tenho me encontrado, desses grilhões que têm me prendido para não andar a caminhada, eu quero ser liberto nessa noite, e eu quero voltar a te servir. Eu quero restaurar o ministério que me deste, quero restaurar a fé que tenho, quero declarar a minha alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ó, minha alma espera no Senhor, no Deus da minha salvação, porque nele há esperança, porque nele há alegria, porque nele há futuro e presente, porque nele há vitória, porque nele há vida. Senhor, estou de pé, porque eu estou colocando a minha vida no teu altar, com lágrimas, com vergonha do que fiz até aqui, com temor e tremor, mas com a alegria de saber que o Senhor me aceita, que o Senhor não desiste de mim, que o Senhor não esquece desse pobre pecador, mas que acolhe para tratar, para curar, para alegrar a vida e agora para usar, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus da minha vida. Diga isso a Ele: bendito seja o teu nome, Deus da minha vida. Diga isso em voz alta para que Ele ouça muito mais do que apenas com a sua mente e coração. Bendito seja o teu nome, Deus da minha vida. Repita: Deus da minha salvação. Repita: Deus da minha esperança e da minha alegria. Deus, Deus meu, bendito seja o teu nome. Senhor, toma o que é teu. Eu sou teu, eu te pertenço. Fui marcado por ti mesmo, fui selado pelo teu Espírito, fui comprado pelo sangue do teu Filho. Toma o que é teu, Senhor. Quebra, molda, unge e usa o que é teu. Você tem pecado a confessar e confessa agora. Se há outros pecados a confessar, confessa agora. Fala, porque o teu Deus está te ouvindo. Mas eu disse aqui ontem, e eu não gostaria de passar o que eu passei na sexta-feira por um lado, quando um jovem me procurou, um menino ainda, e me entregou um envelope, e quando eu imaginei que era um pedido de oração, era uma oferta ao Senhor. Ele mexeu comigo. Sinceramente, eu não consigo lembrar do rosto daquele garoto, mas eu nunca mais vou esquecer a atitude dele. E eu quero convidar você, ao tempo em que o Gerson e os meninos vão estar tocando. Meninos, ficou bom, não ficou, garotos? Ei, gostaram? Gostaram? O Gerson e os meninos vão estar tocando. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você, membro da Betel, você que está aqui participando dessa conferência, o que o Senhor mover o seu coração, o que você desejar fazer agora, numa oferta de gratidão, na entrega do seu dízimo, na expressão do seu louvor ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Saia do seu lugar. Aquele gasofilaço está vindo andando agora. Ah, não, está vindo com ajuda. Obrigado, querido. Obrigado. Eu pensei que ele vinha só com as 4 perninhas, mas ele veio com 2 perninhas do pastor Moisés. Obrigado, querido. Saia do seu lugar e coloque nesse lugar o seu dízimo, a sua oferta.
oferta, coloque a sua vida e faça isso em adoração. E depois vamos ficar em pé e vamos fechar cantando. Depois que cantarmos, você tem muitos abraços e lá embaixo uma janta maravilhosa. Todo domingo eu vejo pessoas terminando a celebração e indo embora para shopping, para pizzaria. Vamos fazer diferente hoje. Vamos descer e numa grande festa de confraternização de amigos e irmãos a R$3. Você vai jantar, vai conversar, comer o melhor pão com calabresa, desfrutar da presença e amizade do Gerson, dos músicos, de quem esteve aqui ao longo dessas celebrações do terceiro Louva ABC. 2008 vem aí. Já estamos trabalhando os projetos da próxima conferência. Prepare-se, querido. Não sabemos o que o Senhor fará, sabemos que Ele fará. Para a glória dele. Com a música, saia do seu lugar, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, e depois em pé. O Gerson vai ministrar e nós vamos encerrar cantando, e aí vamos nos abraçar e descer. E nós não vamos para a carne, nós vamos satisfazer o desejo do coração de amizade, comendo juntos com alegria. Vamos fazer assim. Como eu gosto de poetizar, né? Então é o seguinte: não vá para o individualismo daquela pizza que você gosta, mas que é cara e não dá para dividir para alguém. Vá para a comunidade da praça de alimentação, divida aquele pastel com mais uns 5, entendeu? Saia da mediocridade do McDonald's, né? E vá para a criatividade da melhor calabresa do ABC. Isso foi criativo, isso foi muito criativo. Pão com calabresa, né? Saia da religiosidade daquele restaurante caro que você fala assim antes de comer e vá para a espiritualidade de uma oração gostosa e calorosa lá embaixo com todo mundo. Agora foi boa, hein, pastor? Vamos cantar a alegria da minha alegria? Senhor, tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, tu me ungiste de alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Eu te louvarei saltando de alegria. Eu te servirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria no Naribiranda. Mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver sendo piripiripiririre, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria no Nobiribarado. Força é a tua alegria. Ser cristão é aprender, viver contente, se alegrar de um modo diferente, pois tu minha força é a tua alegria, pois tu és a
alegria, da minha alegria. Minha força, repete, é a tua. Minha força é a tua. Mais forte. Minha força é a tua.